Olá, boa noite, tudo bem com você? Hoje são 7 de junho de 2023 e eu estou vindo até aqui para trazer um conteúdo prático sobre regras de concessão de férias. Esse conteúdo é direcionado para você que trabalha em área administrativa, que é empreendedor, gestor, gerente, e nosso intuito é sempre levar conhecimento de forma prática nas demandas do dia a dia que nós nos deparamos aqui na nossa empresa contábil. Então, como nós recebemos muitas dúvidas a respeito de férias na nossa plataforma de atendimento dos nossos clientes, eu resolvi sintetizar essas dúvidas e trazer esse conteúdo aqui para vocês. Eu dividi em 9 tópicos, eu vou abordar cada um deles com você a partir de agora. Primeiro, férias é um direito de cada colaborador, ele é garantido pelo artigo 129 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e ele consiste em período aquisitivo. A cada 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o seu colaborador tem direito a 30 dias de férias, 30 dias de descanso, sem prejuízo na sua remuneração. Esse foi o nosso primeiro tópico. Agora, importante aqui ressaltar que esses 30 dias de direito pode variar de acordo com o número de faltas que esse colaborador tenha tido no período aquisitivo. Tem uma tabelinha aqui, eu vou deixar na descrição, mas eu vou já ler aqui para vocês. Vou precisar ler porque são números. Caso o colaborador tenha faltado durante o período aquisitivo, ele perderá dias nas seguintes proporções. Até 5 faltas no período aquisitivo, ele não perde nenhum dia, mantém os 30 dias de direito. De 6 a 14 faltas, ele terá direito a 24 dias de férias. De 15 a 23 faltas, ele terá direito a 18 dias de férias. E de 24 a 32 faltas, ele terá direito a 12 dias de férias. Muito importante. Essas faltas não poderão ser abatidas, deduzidas, descontadas nas férias, nos dias de férias. Opa, espera aí, acabou de dizer que se ele faltar, ele perde dias de férias? Sim, mas as faltas, elas são descontadas na folha de pagamento daquele mês que ele faltou. Além do desconto em folha das faltas e do DSR, que é a folga semanal, o descanso semanal remunerado, ele ainda perde direito a dias de férias, porque ele não trabalhou os 12 meses, então, em tese, ele não teria direito aos 30 dias, conforme determinação legal, conforme a legislação que a gente citou aqui. Aqui eu me refiro às faltas injustificadas. Não estão abrangidas por essas faltas os casos de faltas abonadas ou justificadas, como aborto, licença maternidade, dentre outras que nós não vamos aprofundar aqui, porque aí seria mais um assunto para outro tema. Então, aqui basta saber que, caso ele tenha faltado, ele tenha faltas injustificadas nas proporções que eu mencionei, ele também vai perder direito a férias. Se a sua empresa envia mensalmente a frequência dos colaboradores através do registro de ponto, então vai ter também o registro da falta e essa falta é descontada em folha, automaticamente ela já é registrada e já é computada ali nos dias de direito de férias. Então, se você não é nosso cliente, confirme com a sua contabilidade se as faltas são registradas para efeito de perda de direito de dias de férias. Terceiro tópico, período concessivo. É o período que o empregador tem após o vencimento do período aquisitivo, né? Então, lembrando, período aquisitivo são 12 meses. A partir desses 12 meses, o empregador tem 11 meses para conceder esses 30 dias de férias. Por que 11 meses? Porque não pode completar 2 períodos aquisitivos. Então, concedendo no limite máximo ali de 11 meses, até o término do 11º mês, quando vai vencer o segundo período aquisitivo, esse colaborador já vai estar com essas férias gozadas, de modo que ele não completará 2 períodos aquisitivos. Eu vou dizer mais à frente qual é a consequência de se deixar vencer 2 períodos aquisitivos de férias, tá? Importante também falar sobre o período concessivo. O empregador tem liberdade de escolher quando ele concederá as férias para o seu colaborador dentro desses 11 meses. Mas ele também tem a obrigação de comunicar ao seu colaborador até 30 dias antes de início das férias. É o que chamamos de aviso prévio de férias. Então,
você pode escolher a melhor data para a sua programação financeira, para a sazonalidade do seu movimento, mas você deve avisar esse colaborador com um prazo de até 30 dias. Outra coisa, o início das férias não poderá coincidir com 2 dias que antecedem a sua folga. Vamos exemplificar. Se você tem uma empresa que trabalha em horário comercial, segunda a sábado, e a folga é no domingo, você não pode iniciar férias do seu colaborador na sexta nem no sábado. Essas férias têm que iniciar entre segunda e quinta-feira, né? Já que domingo é o dia de folga, eu não posso conceder férias em até 2 dias antes da folga desse colaborador, ou antes de feriado, se for o caso. Se tiver um feriado na sexta, você não poderá conceder essas férias na quinta, nem na quarta. Aí tem que ser na terça-feira, tá bom? Outra coisa também sobre período concessivo. Se você tiver na sua empresa colaboradores menores de 18 anos, as férias destes devem coincidir com as férias escolares, sob pena de você ter que lançar uma licença remunerada durante as férias escolares desse colaborador, caso você conceda férias em período que não coincida com as férias escolares. Pagamento. Esse gera dúvida. Esse eu vou aprofundar um pouquinho mais. O pagamento das férias, ou seja, do adiantamento de férias, deve ocorrer em até 2 dias antes do início do gozo das férias. Então, nós já explicamos aqui quando pode e quando não pode iniciar férias. Então, esse ponto está superado, e supondo que o seu colaborador, eu até fiz um exemplozinho aqui para ficar mais fácil. Vamos lá, um colaborador iniciará suas férias no dia 3 de julho de 2023. Por que não dia 1º? Por que no dia 3? Porque dia 1º será no sábado e esse nosso colaborador hipotético trabalha numa empresa de comércio. Essa empresa tem uma jornada de segunda a sábado e a folga é no domingo. Então, nesse caso, ele vai iniciar suas férias no dia 3 de julho. Essas férias serão do dia 3 de julho até o dia 1º de agosto, 30 dias corridos. No dia 30 de junho, a empresa vai pagar o adiantamento das férias, que consiste no salário contratual, mais as médias de variáveis de salário que ele tenha recebido no período aquisitivo das férias, ou seja, para efeito de cálculo das férias, considera-se o salário contratual mais as médias das variáveis que ele recebeu durante aqueles 12 meses do período aquisitivo. Apurado esse valor do salário de férias, apura-se também um terço das férias. Então, 2 dias antes de iniciar o gozo de férias, ele vai receber o adiantamento das férias, integralmente, não pode ser parcelado, ele recebe o valor cheio ali. Nessa ocasião, nessa situação hipotética, serão 30 dias de férias, ele vai receber no dia 30 de junho o valor total das férias, mais um terço. Aí olha que legal, olha que importante orientar bem o colaborador para que ele se programe financeiramente. Ele vai receber no dia 30 de junho as férias do mês de julho, que ele não vai trabalhar, e logo no início de julho, geralmente as empresas pagam junto, tá? Ele vai receber o salário do mês de junho, ou seja, num curtíssimo espaço de tempo, ele vai receber 2 meses de remuneração. Então, quando ele retornar ao trabalho no dia 2 de agosto, às vezes ele volta com a expectativa de receber o mês de julho, só que ele já recebeu o adiantamento. Então, no início do mês de agosto, o que, que ele vai receber? Vai receber pelos dias trabalhados em julho, ou pelo menos que o contrato dele estava vigente, né? Que ele não estava com afastamento, que é referente aos dias 1 e 2 de julho. Mas e o restante do mês? E as férias? Já recebeu. Você recebeu as férias antecipadamente. Aí olha o que costuma gerar muitas dúvidas dos colaboradores quando tem a ocasião de férias que iniciam em um mês e terminam em outro. Até aqui está tudo muito bem claro e entendido, tá? Então quer dizer que no início de julho eu vou pagar o salário do mês anterior e no final de junho eu já vou pagar as férias adiantado. Então quando chegar no mês de agosto é só pagar os 2 dias de julho e está tudo certo. Está certinho, é isso mesmo. Financeiramente falando é isso. Só que no recibo, no demonstrativo de pagamento dele, virá a seguinte informação: férias gozadas em julho, 29 dias. Saldo de salário de julho, 2 dias. Então, só que como ele já recebeu essas férias, vai vir lançada na folha o provento de 29 dias de férias, mas também vai vir descontando esses 29 dias, porque ele já recebeu.
Então, ali vai ter o saldo líquido de 2 dias de trabalho menos o INSS desses 2 dias, e IRRF, se for o caso, né. E o valor líquido vai bater com o valor líquido de 2 dias. E aí, na folha de agosto, que geralmente as empresas pagam até o 5º dia útil de setembro, ainda vai ter resíduo de férias. Por quê? Ele adentrou o mês de agosto em gozo de férias, e ele já recebeu esse 1 dia de agosto adiantado lá em julho. Só em junho, perdão, dia 30 de junho. Mas no demonstrativo de pagamento, virá destacado 1 dia de férias e descontado 1 dia de férias, tendo em vista que ele já recebeu adiantamento. Só que a dúvida fica aí dos colaboradores muitas vezes com essa questão do adiantamento. Ora, por que você está me pagando e está descontando? Aí é muito simples de explicar. Embora pareça complexo, é porque você já recebeu os 30 dias de férias em junho, referente ao mês de julho, e você tirou férias em 2 meses distintos, parte em julho e parte em agosto. E aqui no seu demonstrativo é demonstrado o que você tirou de férias em cada um desses meses, tá bom? Agora eu disse que ia falar sobre a consequência de vencer o segundo período aquisitivo, né? Caso a empresa deixe acumular 2 períodos aquisitivos, 2 férias, venceu a segunda, essa primeira, na ocasião em que for concedida, deve ser remunerada em dobro. Então tem que ter muita atenção na programação de férias dos colaboradores. Aqui na nossa contabilidade, para evitar que esse tipo de situação ocorra, mensalmente nós enviamos um relatório atualizado de programação de férias. Nesse relatório consta a data de início do período aquisitivo, a data término e o prazo que a empresa tem para conceder essas férias, sem que ultrapasse, né, sem que adentre ao próximo período aquisitivo. Então, esse é um relatório que o departamento pessoal pode gerar. Se você não é cliente aqui da nossa contabilidade, converse com o departamento pessoal da contabilidade que o assiste e peça para que gere um relatório mensal com as datas limites de concessão das férias, tá bom? Porque é muito prejudicial, né, você ter que remunerar em dobro, às vezes por uma questão de descuido ou não acompanhamento, tá bom? Então, muita atenção nesse ponto. Vamos para o próximo. Férias fracionadas. Esse é o nosso tópico de número 6. É permitido, se for de vontade de ambos, fracionar as férias em até 3 períodos, desde que um deles não seja inferior a 14 dias e os demais não sejam inferiores a 5 dias. Vou exemplificar. Eu posso conceder 15 mais 15, eu posso conceder 15 mais 10 mais 5, eu posso conceder 15 mais 10, 10 mais 10 mais 10? Não, porque um deles, nesse caso, seria inferior a 14 dias, então eu não posso. Abono pecuniário. O que é o abono pecuniário? É vender as férias. O colaborador tem direito de vender até 1/3 de férias para o empregador, desde que ele faça esse comunicado ao empregador num período de até 15 dias antes de vencer o seu período aquisitivo. Exemplo, se o período aquisitivo vai vencer no dia 30 até o dia 15 daquele mês em que está vencendo, ele tem que comunicar que na ocasião de concessão das suas férias, ele tem interesse em converter 1/3 das férias, 10 dias, em abono pecuniário, ou seja, vender os 10 dias para a empresa, né? Popularmente é o que a gente fala aí no dia a dia. Posso vender 15 dias? Não, máximo 10 dias permitido, não pode exceder 10 dias. Adiantamento do 13º nas férias. É um direito do colaborador também receber a primeira parcela do 13º junto com o adiantamento de férias. Ele deve comunicar por escrito ao empregador até o final de janeiro do respectivo ano. Não do ano em que vence o período aquisitivo, mas do ano em que ele for gozar essas férias. Agora, para finalizar, o último tópico é a documentação de férias. Quais são os documentos necessários, obrigatórios, nessa concessão de férias? O primeiro deles é o aviso prévio de férias, que, conforme eu disse anteriormente, ele deve ocorrer em até 30 dias antes do início das férias. Então, sempre que for programar férias dos seus colaboradores, já entre em contato com o departamento pessoal, solicite o aviso prévio, já colete a assinatura do seu colaborador e mantenha na pasta dele arquivada, né? Posso, no mês de janeiro, programar as férias de todo mundo e já avisar todo mundo? Pode, sem problema. A gente tem prazo mínimo, não tem prazo máximo. Outros documentos, que hoje ficou muito melhor de se trabalhar, porque nós fazemos isso tudo aqui de forma automatizada na contabilidade,
é a anotação na CTPS, né, na carteira de trabalho. Antigamente, a empresa mandava a carteira de trabalho para a contabilidade, a gente efetuava as anotações, devolvia junto com o protocolo de devolução da CTPS, e hoje a gente já faz isso diretamente na CTPS digital dele, através do envio dos eventos para o E-Social. Então, quando a gente calcula férias, nessa situação hipotética aqui que nós citamos, dia 3/7, nós vamos calcular as férias desse colaborador aí uns 5, 10 dias antes, para dar tempo já da empresa se programar. E aí, no dia 3/7, automaticamente já entra a anotação do afastamento dele na CTPS digital por ocasião de férias. Então, fica tudo muito bem organizado, porque antes, por exemplo, a gente tinha o risco da empresa não efetuar a anotação de férias na CTPS, esse colaborador, em gozo de férias, sofreu um acidente, e isso ser caracterizado como um acidente de trabalho, porque para todos os efeitos ele não está afastado, o contrato dele está vigente, né? Porque quando ele sai de férias, automaticamente gera um afastamento do ambiente de trabalho. Então, ali a empresa está, de certa forma, assegurada das obrigações, caso esse colaborador venha, por exemplo, a se acidentar. Então, são situações que requerem muita atenção e, nesse aspecto, hoje está muito mais seguro, está muito melhor para se trabalhar, tá bom? Esse foi o nosso conteúdo, uma abordagem prática, um bate-papo sobre férias, concessão de férias e regras gerais. Tudo que eu falei aqui vai estar resumido na descrição. Eu peço gentilmente que, se você ainda tem alguma dúvida, entre em contato, deixe aqui um comentário ou peça o contato aqui da contabilidade que nós podemos conversar mesmo, tá? No mais, eu agradeço pela sua atenção, desejo uma excelente noite e que Deus te abençoe e abençoe a sua família. Muito obrigado.